Primeiro ele pergunta qual a relação entre doutrina e cosmovisão, e depois ele fala o seguinte: se a cosmovisão é de natureza pré-teórica, a doutrina é de qual natureza? Ok, duas excelentes perguntas aí, de alguma forma elas estão bem relacionadas, né? Não é fácil responder a essas perguntas, não é fácil. Eu diria que a relação entre doutrina e cosmovisão a doutrina é a expressão de uma cosmovisão. Claro, é preciso esclarecer em que sentido nós estamos usando a palavra doutrina. E aí, talvez seja importante relembrar a maneira como o Doivert distingue essas coisas, né? O Doivert fala em três coisas diferentes. Ele fala de conhecimento de Deus, quando ele está falando do conhecimento religioso central. Ele fala de doutrina, quando ele está falando dos documentos credais, ou seja, aquelas afirmações que são claramente reveladas pela Escritura Sagrada e que são extraídas com relativa clareza da palavra de Deus. E ele fala em teologia para se referir à reflexão do homem, a teórica do homem, sobre o dado revelado, né? Então, a gente tem o conhecimento de Deus, que não é de natureza teórica, diz o Doivert. A gente tem a doutrina, que seria a primeira expressão disso, que ele chama de pré-teórica, não é? Então, é a primeira expressão deste conhecimento, e aí tem as formulações credais ou os documentos confessionais, e a gente tem a teologia, que seria a reflexão, as aplicações que o homem faz a partir da sua reflexão do dado revelado. Então, veja bem, como é que a gente poderia aqui, na prática, ilustrar essas três coisas? A certeza do retorno de Jesus Cristo tem a ver com o conhecimento de Deus, a esperança experimentada em virtude da segunda vinda. A verdade a respeito da segunda vinda e o dogma de que Jesus Cristo haverá de voltar, por exemplo, expresso no credo apostólico como donde há de vir para julgar vivos e mortos, é doutrina. A reflexão amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo dispensacionalista, pré-milenismo histórico, que é milênio e etc., é teologia. Então, seria uma maneira, assim, por meio de um exemplo aqui, meio corriqueiro, de distinguir essas três coisas diferentes. Então, compreendendo isso, eu diria que a cosmovisão está muito relacionada aí à nossa dimensão interior e ao conhecimento de Deus. A doutrina tem a ver com a expressão dessa visão de mundo. Então, eu diria a princípio, assim, a grosso modo, que a doutrina é a expressão imediata de uma cosmovisão. E agora, a segunda pergunta é, se a cosmovisão é de natureza pré-teórica, a doutrina é de qual natureza? Bem, aqui... rapaz, não sabia nem que dava para botar ali, ó, até facilita a vida aqui do respondente das perguntas. Ok. Valeu, Zé. Então, eu acho que aqui o segredo é definir a palavra pré-teórica. Geralmente, as pessoas usam pré-teórica apenas como antecedente da teoria, como se o Doivert estivesse falando daquilo que não pode ser expresso teórica ou linguisticamente de forma nenhuma. Mas é importante se lembrar que pré-teórico e teórico no pensamento do Doivert são conceitos bem particulares e eles não têm a ver necessariamente com aquilo que nós interpretamos imediatamente pela semântica da palavra. Teoria no pensamento do Doivert tem mais a ver com distinção de aspectos, ou seja, a teoria é quando a gente reflete sobre um aspecto da realidade, lembra lá dos aspectos modais, distinguindo um aspecto da coerência de significados que ele forma com o todo. Então, por exemplo,
quando alguém está fazendo psicologia, o Dover vai dizer, isso é uma ciência teórica. A psicologia é uma ciência teórica. Por quê? Porque ele está extraindo o aspecto psíquico, esse indivíduo, da sua coerência de significados com o todo, para estudá-lo ou compreendê-lo isoladamente. Isso é fazer teoria. Conhecimento pré-teórico é aquele conhecimento que nós temos do todo da realidade, da coerência de significados, que antecede, inclusive, a maneira, a nossa articulação teórica ou o nosso labor científico. Então, quando Dover usa a expressão pré-teórica, ele não está se referindo ao conhecimento interno, ao conhecimento religioso central, mas esse conhecimento que pode ser expresso por meio de proposições ou palavras, mas que não diz respeito ao conhecimento de um aspecto particular, diz respeito ao conhecimento do todo e da coerência de significados. Então, eu diria que a cosmovisão é de natureza pré-teórica neste sentido. E, nesse sentido, a doutrina também seria de natureza pré-teórica, porque ela não distingue coisas específicas, mas fala do todo de uma maneira mais abrangente.